Bem, na realidade, a minha área de atuação não é exatamente geofísica, né? Então eu vou contar para vocês aquilo que eu aprendi de geofísica para estudar materiais a altas pressões. Então, essencialmente, o que eu faço é simulações computacionais, e uma das possibilidades de aplicar essas técnicas computacionais é em materiais com interesse em geofísica. Então, eu fui contratado no ano 2001 na Escola Politécnica, faço simulações na área de nanomateriais e dispositivos, e no ano de 2006 eu falei assim, bom, eu quero aprender alguma coisa diferente, né? Então a gente, como cientista, a gente fica buscando aprender coisas novas. E apareceu a oportunidade de eu passar um ano na Universidade de Minnesota com a professora Renata Wenskovic, que também é filha aqui da casa, né? Ela fez graduação e mestrado aqui no IFUSP e ascendeu na carreira e é professora titular lá na Universidade de Minnesota. Então, eu aprendi algumas coisas sobre geofísica que me permitiram, então, ter esse conhecimento básico para me permitir estudar materiais desse interesse. Então, essencialmente, o que eu vou cobrir hoje na minha apresentação é um pouco de história, né, da geofísica, né? A gente sempre gosta se interessa, né, de onde surgiu essa curiosidade humana, né, por entender a natureza, né? Aí, depois disso, dentro desse contexto histórico, as propriedades da Terra, né, as perguntas importantes que a gente faz sobre a Terra e aquilo que se aprendeu nesses anos sobre a Terra. O principal tema de interesse da geofísica, pelo menos no que concerne a parte composicional de como os materiais que estão a profundidades da Terra, que é o manto terrestre, né? E onde se contextualiza em todo esse universo da geofísica, né, os meus estudos na área do manto terrestre. Então, primeira coisa, pensar na Terra. Então, se a gente pensar, né, o homem da antiguidade tinha dois lados para enxergar. Ele podia enxergar para cima ou podia enxergar para baixo, né? Então, a gente geralmente fica deslumbrado com o interesse humano pela astronomia, pelo movimento dos astros, mas também, né, no que concerne ao que vinha para baixo, né, a gente pode dizer que o homem da antiguidade tinha uma conexão bastante, por exemplo, assim, mística com a parte do nosso subsolo, né? Então, associado a divindades, e os vulcões tinham relações da divindade. Agora, o que é interessante é que, apesar de a gente pisar na Terra aqui há milhões de anos, né, talvez a gente saiba mais sobre os astros do que a própria Terra. Se a gente pensar que a Terra tem um raio da ordem de 6.000 quilômetros, e hoje uma sonda mais profunda que conseguiu chegar é de 12 a 15 quilômetros de profundidade. Então, a gente conseguiu acessar, do ponto de vista experimental, diretamente a uma profundidade de menos de 0,2% da nossa Terra. Então, claro que o que se sabe sobre a Terra é de medidas indiretas, seja pelo fato de se estudar o que sai dos vulcões, por exemplo, ou se estudar, por exemplo, através de ondas sísmicas, como a gente vai discutir ainda hoje. Então, no fundo, o que a gente sabe da Terra pode ser que seja menos do que a gente sabe sobre os astros, né? Então é surpreendente isso. E também vale, às vezes, se a gente perguntar sobre os oceanos. Às vezes o que a gente sabe sobre os oceanos, embora a gente fale, a gente vai para a praia, a gente nada, a gente etc. Mas o que a gente sabe sobre as profundezas dos oceanos também é um conhecimento ainda bastante restrito. Bom, então, pensando na Terra, que é o lugar onde a gente vive, quais são as indagações humanas, né, as grandes questões da humanidade, né, sobre a Terra? Então a gente pode perguntar, e em responder todas essas questões, vamos ver os processos científicos que foram usados para responder essas grandes questões. Então, seria natural perguntar quais são as dimensões da Terra, qual a sua idade, do que ela é feita, né, quais são os materiais que compõem a Terra, de onde ela veio, como ela evoluiu, qual a origem do seu magnetismo. Então, boa parte dessas perguntas, no decorrer, né, da civilização e da história, muitas das perguntas foram endereçadas, e grande parte dessas perguntas se tem uma resposta, mesmo que parcial, ou uma compreensão sobre diversos fenômenos que permitem se ter uma ideia dessas grandes indagações humanas. Então vamos pensar primeiro na primeira questão: quais são as dimensões da Terra?
Aí eu remonto a Eratóstenes, né, que era o diretor da Biblioteca de Alexandria, mais ou menos 240, 250 a.C., e ele, como diretor da Biblioteca de Alexandria, ele era simplesmente o diretor da capital do conhecimento do homem naquela época. Então ele tinha acesso a uma grande quantidade de informação sobre a Terra e, surpreendentemente, naquela época, ele vislumbrou que a Terra seria uma esfera. Não sei se isso foi uma suposição dele ou isso já era permeado nas discussões filosóficas da época. E a pergunta que ele fez foi qual seria, se ela fosse esférica, qual que seria, né, o raio da Terra ou qual que seria a circunferência da Terra. Ele usou um procedimento científico bastante rústico, mas na realidade ele pegou e ele estava, aqui é como se fosse a costa da África, e aqui Alexandria, bem no norte do Egito, e aqui a segunda cidade é Assuã, que na realidade na época tinha um outro nome, não me recordo agora, e ele sabia que no solstício os raios solares num determinado horário incidiam exatamente verticalmente sobre essa cidade de Assuã. Bem, essa cidade fica exatamente, então, em cima, né, do Trópico de Câncer. Então, se ele sabia isso, então, no mesmo momento, ele mediu, digamos assim, fez duas medidas em dois solstícios diferentes, mediu qual seria o ângulo de incidência desses raios solares na cidade de Alexandria. E a diferença desses ângulos, ele calculou como 7 graus e 12 minutos, que era 1 sobre 50 avos de toda a circunferência da Terra. Ele estimou que a distância entre Alexandria e Assuã era da ordem de 800 quilômetros, e essa estimativa foi baseada no tempo que levava de camelo para ir de uma cidade a outra. Bom, estimando de 800 quilômetros, sabendo que era 1 sobre 50 avos, ele conseguiu estimar a circunferência da Terra como da ordem de 46 mil quilômetros. E veja a precisão dessa medida, né? O valor real assumido agora, que a Terra tem 6.370 quilômetros, o valor real dessa medida da circunferência da Terra seria da ordem de 40 mil quilômetros, ou seja, ele fez um erro da ordem de 20%, certo? Só que ele teve muita sorte nessa medida, porque na verdade essa medida é prejudicada porque se essas cidades estivessem em meridianos muito diferentes. Na realidade, por sorte, eles estavam razoavelmente no mesmo meridiano, de tal forma que existia uma certa precisão nessa medida. E, claro que a estimativa da distância entre as duas cidades, pelo tempo que levava para andar de camelo, era uma estimativa extremamente grosseira, mas mesmo assim, veja que a beleza da ciência e da curiosidade humana de fazer um erro da ordem somente de 20%. Bom, segundo ponto da antiguidade sobre a geofísica, eu chamaria a atenção para o Plínio, chamado o Velho. Na realidade, a gente chama de Plínio Velho, porque existe o Plínio Novo, que é o sobrinho do Plínio Velho. E o Plínio, ele era um universalista, ele era general do Império Romano, ele era um cientista, ele era um filósofo, e ele viveu de 23 a 79 depois de Cristo, e ele escreveu o que a gente chama de a primeira enciclopédia mundial, Historia Naturalis, onde ele descrevia todas as observações que ele fazia nas suas viagens. E ele foi o primeiro a começar a fazer associações entre eventos geológicos. Ele fez a associação de que erupções vulcânicas são precedidas por terremotos. E no evento da erupção do Vesúvio, na realidade, que ocorreu em 79 depois de Cristo, na verdade, nos 20 anos que precederam essa grande erupção de 79, houve diversos terremotos de grande intensidade naquela região, e ele, como um observador, fazia essas associações. E não existe nenhuma coincidência, na realidade, do ano que ele morreu para o ano da erupção do Vesúvio, porque, na realidade, ele morreu, né, como consequência da erupção do Vesúvio. Na verdade, ele estava do outro lado da Baía de Nápoles, ele foi chamado para salvar um amigo de barco e, ao atravessar a baía, ele acabou morrendo, né? Não se sabe exatamente qual a razão, se foi por causa dos gases ou se foi por alguma lava, alguma coisa adicional
Mas o fato é que ele morreu como consequência da erupção do Vesúvio. Ele também fez importantes contribuições no estudo dos minerais e dos metais de uso prático. Não esqueçam que ele era um general do Exército, e o conhecimento e o domínio dos metais era fundamental, né, para o domínio militar. E certamente o Império Romano se baseava num controle militar das outras províncias. E essa História Naturalis, na realidade, era uma compilação que é considerada a primeira enciclopédia da história. Hoje, quando a gente fala em enciclopédia, a gente se baseia na ideia dessa História Naturalis, e ela foi publicada pelo seu sobrinho, que na realidade não cruzou a Baía de Nápoles, né? Então ele durou um pouquinho mais do que o tio dele, e ele acabou publicando o trabalho do Plínio, do tio dele. Bom, então, mais ou menos já cobrimos duas questões da curiosidade. Primeiro, qual o tamanho da Terra. Segundo, as associações entre eventos geofísicos. E o terceiro ponto é qual a idade da Terra. Bom, a gente tem que pensar, né, na antiguidade, que o homem estava baseado essencialmente na sua percepção de dados históricos que ele tinha de registros e dados bíblicos. Então, na percepção humana, contagem do tempo sempre era da ordem de centenas a milhares de anos no máximo. Então, se manteve por muito tempo, ao responder a essa pergunta, qual seria a idade da Terra, que a idade da Terra seria de alguns milhares de anos. Até, na realidade, na Idade Moderna, né, que esse arcebispo da Irlanda, James Ussher, em 1664, disse que a Terra, naquele ano, né, estimou que a Terra tinha 5.000 anos de vida, e baseou em dados bíblicos, né? Então ele foi contando a sequência de dados bíblicos e até conseguiu ter precisão em dizer que dia que a Terra foi criada, em menos 4.000 antes de Cristo, mais ou menos. Então feito isso, então veja que o primeiro percepção de alguns milhares de anos. Aí a gente pode dizer que 100 anos depois, a gente muda de uma conceituação de milhares de anos para milhões de anos. E foi feito pelo James Hutton, que é considerado o pai da geologia moderna, em 1760, que ele, analisando os minerais, ele chegou à conclusão que tratar a idade dessas rochas como milhares de anos era inconsistente com os processos que ele observava. Então ele colocou pela primeira vez na história da humanidade que a Terra tinha que ter alguns milhões de anos. Bom, então a gente já progrediu em 100 anos de conceituar de milhares de anos para milhões de anos, até que, em 1862, o Lord Kelvin, né, William Thomson, fez um modelo de que a Terra era um sistema líquido que estava constantemente perdendo calor, e baseado nisso ele estimou que a idade da Terra era entre 40 e 100 milhões de anos. E diversos outros cientistas do século XIX sempre colocaram a idade da Terra, agora não em alguns milhões, mas em dezenas a centenas de milhões de anos. Até que, em 1895, foi o primeiro momento que começou a se falar em bilhões de anos, ainda com uma ciência bastante rudimentar, mas passou de milhares de anos em 1600 para milhões de anos em 1700, para 100 anos depois já está começando a se falar em bilhões de anos para a idade da Terra. Bom, qual a idade da Terra aceita atualmente? A idade da Terra aceita atualmente é 4,5 bilhões de anos. Desculpa pelo acento no O. E essa medida é baseada na radioatividade e na datação das rochas de meteoritos. E essa ideia de fazer datação pela radiação e meteoritos foi sugerido por Rutherford em 1905. Como é que se chegou a esse número aqui? Bom, primeiro se fez uma suposição que quando se formou o Sistema Solar, essencialmente a Terra se formou simultaneamente ao Sistema Solar. Então a idade da Terra é essencialmente a mesma da idade do Sistema Solar. Isso é uma suposição. Uma suposição razoável, mas continua sendo uma suposição. E adicionalmente a isso, então, se a idade da Terra é mais ou menos a idade do Sistema Solar, então todos os corpos que estão no Sistema Solar devem ter mais ou menos a mesma idade. Então, se a gente pegar alguns meteoritos e que tem alguns elementos radioativos, a gente pode analisar a concentração desses elementos radioativos, que a gente pode considerar que esse meteorito, uma vez que se formou, ele se tornou um sistema isolado,
e se ele se tornou um sistema isolado, a gente vai comparar a concentração entre o material radioativo e os materiais e os elementos estáveis depois de que esses materiais radioativos decaíram com os anos. E o elemento mais interessante para fazer essa datação, pelo menos para analisar a idade da Terra ou a idade do Sistema Solar, é o urânio 238, que tem um tempo de meia-vida de 4,4 bilhões de anos, e ele decai em diversos outros elementos ainda radioativos até ele chegar no Pb-206 estável, e o tório, o rádio, eles têm tempo de meia-vida de alguns milhares de anos, que são escalas de tempo irrelevantes em relação ao tempo de meia-vida do urânio 238. Então, se a gente quer falar em datação da ordem de bilhões de anos, obviamente a gente precisa de um elemento radioativo que tem um tempo de meia-vida substancialmente grande, da mesma ordem, por exemplo. Se não, né, se fosse um outro elemento radioativo de tempo de vida muito menor, né, a gente fosse medir a idade, a gente ia ter uma concentração muito pequena desse elemento radioativo, o que impossibilitaria qualquer precisão na medida desse corpo. Mas por que se usa meteoritos para se medir a idade da Terra e não próprias rochas da Terra? A gente precisa considerar que os elementos da Terra não necessariamente são, as rochas são sistemas isolados. Em princípio, eles podem ter sofrido diversos outros processos de liquefação e outras misturas químicas, de tal forma que a gente não pode considerar uma rocha na Terra como um sistema isolado para fazer essa datação. Sendo que um meteorito, a gente pode pensar que uma vez que ele saiu no espaço, ele ficou como um sistema isolado, então essencialmente ele não teve nenhuma outra interação que comprometesse as concentrações do mineral radioativo com o elemento final estável. Então veja que isso é uma suposição de que a idade da Terra é aproximadamente igual à idade do Sistema Solar, e esse é o número aceito nos dias de hoje. Bom, então agora a gente já entrou no século XX, e no século XX, o grande geofísico que fez a grande contribuição para conhecimento geofísico foi o Wegener, que em 1912 construiu a teoria da deriva dos continentes, que essencialmente dizia que os continentes estavam se movendo com o passar do tempo. Na verdade, essa teoria, em 1912, foi apresentada e foi fortemente rechaçada pelos seus colegas, e somente passou a ser aceita nos anos 40, nos anos 50. E ele se baseava numa série de evidências. Na realidade, se a gente olhar a costa da América do Sul, a gente olha que ela tem a mesma forma dessa baía aqui na África. E se olhar também, né, que a Austrália se encaixa muito bem no sul da África e que a Índia também se encaixa muito bem no sul. Então a gente pode pensar nesse quebra-cabeças, juntar esses continentes, então é bastante razoável se supor isso. A teoria dele foi muito pouco aceita, ou na realidade muito rechaçada, porque ele não conseguiu construir um modelo físico que descrevesse como que esses continentes se moviam para chegar nessa situação atual em que nós vivemos. Então, uma das grandes descobertas da humanidade do século XX, certamente, tem que estar presente nessa lista das grandes descobertas, a teoria das derivas dos continentes. O Wegener, na realidade, não viveu para ver a sua teoria vingar, porque ele morreu numa expedição na Groenlândia em 1930, então ele não conseguiu chegar a ver a sua teoria vingar na comunidade científica. Bem, então, as evidências dessa deriva, se a gente analisar os fósseis na África, na América do Sul, e também analisar as composições geológicas nessas regiões, fica bastante claro que existe bastante evidências que justificariam essa teoria. E como é que evoluiu isso? Saiu de uma situação há 220 milhões de anos atrás, agora é como se imagina, né, do que a gente chamava do grande continente de Pangeia, e isso foi evoluindo para a situação atual, onde nós temos os continentes totalmente separados. Bom, como é que acontece essa deriva entre os continentes?
Isso está baseado no princípio de que a Terra é formada por uma fina crosta sólida que está escorregando em cima do manto terrestre. Então existe material ascendente do manto terrestre que está subindo na sua condição líquida e alimentando as regiões entre duas placas tectônicas. Então, e ao alimentar essas placas tectônicas, elas vão se movendo em direções contrárias, claro que força com que elas se choquem com outras placas tectônicas. E ao se chocarem com outras placas tectônicas, elas acabam, às vezes, escorregando por baixo das outras placas tectônicas, e isso cria um ciclo, né, de material ascendente, na realidade um material ascendente quente, que funciona como se fosse o princípio que a gente tem material quente de densidade menor sobe, material frio de densidade maior desce. Funciona do mesmo jeito, né? Então esse material quente sobe e aqui o material frio da outra limite da placa tectônica acaba escorregando sobre uma placa tectônica e acaba realimentando lá o manto inferior. Então existe como se fosse um ciclo de matéria em escalas de milhões de anos. Isso daqui então já força a uma mistura química constante do material que nós temos aqui no topo da Terra, da crosta, com o material nas partes mais inferiores. E quais são as 4 possibilidades dessas placas estarem se chocando? A primeira situação é você tendo material quente subindo e essas placas se separando. A segunda situação é se elas estiverem se chocando, mas não tem uma placa escorregando sobre a outra. E isso é o que acaba formando as grandes cordilheiras. E um caso mais conhecido, a cordilheira dos Andes, por exemplo. Ou a cordilheira do Himalaia, em que você tem 2 placas se chocando, mas não tem uma placa escorregando, a matéria tem que ir para algum lugar. Se ela não vai para baixo, certamente ela só pode ir para cima, e por isso que acabam se formando essas cadeias montanhosas muito altas. A terceira situação é uma placa acaba escorregando sobre a outra, e quando ela acaba escorregando, é essa situação que você acaba tendo matéria descendente fria. E o fato de ter esse atrito entre as 2 placas tectônicas acaba criando algumas regiões quentes, e essas regiões quentes acabam liquefazendo, e é o que acaba gerando os vulcões conhecidos nas proximidades das placas tectônicas. E a quarta situação é quando 2 placas estão escorregando uma em relação à outra. A falha de San Andrés, ali na Califórnia, é um exemplo mais conhecido de uma placa escorregando em relação à outra. Bem, então aqui está o movimento de todas as placas na Terra. A gente tem aqui, a gente ouviu um monte de terremotos que aconteceram nos últimos anos, né? O terremoto que teve no Chile, que é dessa placa Nazca se chocando com a placa da América do Sul. E o que acaba acontecendo num terremoto é que uma placa ela acaba enroscando por atrito em relação a outra placa, até o momento que vai acumulando energia, até o momento que essa energia acumulada ela acaba não sustentando mais, como se fosse aquele experimento que se faz em Física 1, né, de atrito estático, e ela acaba escorregando, e quando ela escorrega de forma abrupta, causa um terremoto. Então nós temos aqui a placa pacífica escorregando em relação à placa norte-americana, passando aqui pela região da Califórnia, onde nós temos a falha de San Andrés. Nós temos aqui a placa indo-australiana se chocando com a placa eurasiana, aqui, que é a Índia, né, que é a principal parte fora do oceano, que está se chocando com o continente asiático. E como essa aqui é um choque que não está tendo um escorregamento de uma placa embaixo da outra, acaba formando uma cordilheira no limite dessas 2 placas. E também aqui, né, na Nova Zelândia, que a gente teve um terremoto na segunda-feira, né, que é o choque, e essas setinhas aqui é as regiões onde tem mais estresse acumulado. Então, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, onde teve um terremoto há 3 dias atrás. Bom, então a gente conseguiu, né, entender como a Terra evolui, pelo menos na sua superfície.
E também a associação entre placas tectônicas e vulcões. Aqui eu mostro para vocês os limites das placas tectônicas e os pontos em vermelho são os vulcões presentes. Na maioria dos casos, dos vulcões estão entre o limite das placas tectônicas. Alguns casos particulares, por exemplo, aqui o Havaí, que está no centro de uma placa tectônica, mas tem uma série de vulcões ativos. E eu vou explicar um pouquinho que isso aqui é um dos pontos mais quentes no momento da geofísica. Então, vocês veem toda aqui na costa do Pacífico, da América do Norte e da América do Sul, uma quantidade enorme de vulcões como resultado do escorregamento de uma placa em relação à outra. Então, na realidade, se a gente voltar àquela primeira análise do Plínio, lá que associava terremotos a vulcões, né? Quer dizer, os terremotos acontecem nos limites das placas e os vulcões também estão presentes nas regiões próximas a esses limites entre as placas tectônicas. Bem, então como é que é a constituição da Terra? Então a gente entendeu como ela evolui, então vamos começar agora a nos perguntar como é que do que ela é feita. Então a gente pode separar a Terra em 3 principais regiões: a crosta, que é bem fina, de alguns quilômetros no máximo, o manto terrestre, que tem o manto superior e o manto inferior, e uma região que a gente chama uma região de transição entre eles. E vocês veem que do manto inferior, que é a região, vamos dizer assim, de grande atividade científica hoje que as pessoas estão estudando, as pressões vão de 20 gigapascal até 130 gigapascal mais ou menos, são pressões enormes, e temperaturas também da ordem de alguns milhares de Kelvin. Na verdade, a temperatura da Terra, né, o mapa de temperatura como função da profundidade é, digamos assim, que é algo o mais ainda controverso na literatura ainda. Mas a construção dessas regiões é razoavelmente bem estabelecida, e eu vou explicar por que a gente já sabe, né, que a gente consegue identificar uma região que a gente chama uma região de transição, que separa o manto entre uma região superior e uma região inferior. E aqui, a terceira região é o que a gente chama de caroço, que tem 2 regiões, um caroço líquido. Voltando ao manto. O manto é totalmente sólido, exceto regiões altamente quentes, onde você tem subida de matéria quente ou descida de matéria pelo choque entre as placas tectônicas. Então é um modelo bastante bem estabelecido. Então, minerais em seu estado sólido primordialmente, e aí a gente vai discutir um pouco sobre como é a constituição desse manto. Mas o caroço, ele tem 2 regiões principais, um caroço externo e um caroço interno. O caroço externo é uma região líquida, primordialmente composto de ferro e níquel. E a região interna, onde tem pressões altíssimas, da ordem de centenas de gigapascais, é um caroço primordialmente sólido de ferro. Então vocês veem que existe quase que um descolamento entre o caroço interno, e o manto, que tem uma região líquida entre eles. Bom, como é que se sabe tudo isso se experimentalmente a gente consegue acessar somente alguns quilômetros de profundidade na Terra? Então vamos tentar descobrir como é que isso é possível. Bom, adicionalmente isso, então o modelo do manto pode ser essencialmente a região do manto superior e do manto inferior, você tendo regiões de matéria descendo do manto superior para o manto inferior. Muita matéria às vezes desce da região da crosta e acaba ficando confinado nessa região de transição, porque existe uma grande mudança de densidade entre a região superior e a região inferior, e essa mudança de densidade pode ser que faça com que não seja energeticamente favorável ou termodinamicamente acessível que essa região fria chegue até a profundeza do manto. E tem regiões quentes, que a gente pode dividir em 2 regiões, aquelas que alimentam as regiões entre os limites das placas, ou que a gente chama de hotspots, que são como se fossem pontos muito quentes, que acaba tendo ascendência de massa de matéria quente líquida e que acaba formando aqueles vulcões no meio das placas tectônicas, mas nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Bem, esses hotspots, o
O que são esses hotspots? Eu falei do caso do Havaí. Você tem como se fosse um ponto muito quente, subindo matéria quente das profundezas do manto, lá da região praticamente do limite entre o manto inferior e o caroço. Então, uma região extremamente quente. Então, você tem uma subida de massa líquida, de matéria líquida, subindo para a crosta. E o que acaba acontecendo é que isso aqui é bem quente, pode ser que em alguma situação ela acaba conseguindo romper, de tão quente acaba conseguindo romper essa crosta e acaba formando um vulcão no meio de uma placa tectônica. E o que acaba acontecendo é que depois de um tempo, esse rompimento acaba se extinguindo e aí para de ser ativo esse vulcão. Mas como a placa tectônica está se movendo, então você acaba tendo quase que fosse pequenos lançamentos, claro que em escalas de milhões de anos, de matéria de vulcões. Então você tem uma placa tectônica que está escorregando em cima de uma região que está parada e de tempos em tempos, ou sei lá, de milhões e milhões de anos, ela consegue romper a crosta e forma uma ilha. Então vocês veem que se você fizer uma análise geológica das ilhas do Havaí, as ilhas mais ao norte são ilhas geologicamente mais antigas que as ilhas mais ao sul. Então essa é a explicação em uma área bastante ativa na geofísica, explicando esses hotspots. Então isso explica por que existem vulcões mesmo longe de regiões limites de placas tectônicas. Bom, já se tem um certo conhecimento sobre os minerais terrestres e mais à frente na apresentação eu vou mostrar para vocês como é que a gente acaba conseguindo ter esse conhecimento. Então a gente pode pegar essa linha aqui, me diz qual que é a variação da densidade com a profundidade da matéria do manto terrestre. Então vocês veem que existe um aumento com a pressão e existem algumas regiões de grande mudança de densidade. E isso está associado a algumas transições microscópicas, né? Por exemplo, a dissociação, quer dizer, conforme aumenta a pressão, essa estrutura que é a primordial Mg2SO4, que é o componente primordial do manto superior, nessa região aqui se torna desfavorável ele continuar como sólido, ele acaba se dissociando e por isso as novas fases que acabam sendo energeticamente favoráveis nas regiões abaixo dessa região de descontinuidade de 670 km de profundidade, você acaba tendo uma grande descontinuidade na densidade. E isso causa importantes efeitos naquelas placas tectônicas que estão descendo, porque aí vai envolver aquela ideia de o material ser frio e maior densidade acabar descendo, mas pode ser que se ele não for denso o suficiente, pode ser que ele fique enroscado aqui nessa região, ele acabe não conseguindo descer até as profundezas do manto. Bom, o conhecimento de quais são as composições com essas profundidades está associado primeiro ao estudo do que é expelido pelos vulcões, mas também por ondas sísmicas. Então, sob o ponto de vista do geofísico, um terremoto é um experimento. Né? Então, quer dizer, não que o geofísico fique feliz que tem um terremoto, ele causa grandes perdas humanas, perdas materiais, mas essencialmente esse é o experimento que ele tem acessibilidade para imaginar o que tem na Terra, quais é a composição. Então ele quando tem um determinado evento sísmico, toda a Terra tem um monte de estações medindo a atividade sísmica e ele consegue imaginar do que é feito essas regiões, tanto o manto como o caroço e como o caroço interno. Então vamos ver como é que ele consegue associar isso. Então, essencialmente, sob o ponto de vista do geofísico, quando acontece um terremoto, é uma quantidade de dados enorme a ser analisado. Então, nos anos que se sucedem a um terremoto, ele acaba tendo uma série de artigos publicados discutindo os resultados desse evento sísmico.
Bom, então, o que ele vai fazer é olhar essas ondas mecânicas, como essas ondas mecânicas se propagam na matéria. Tem dois tipos, essencialmente, de ondas mecânicas, uma onda tipo P, que a gente chama, que são ondas de compressão, que essencialmente a onda associa a deformações na própria direção em que a onda está se movendo. E ondas tipo S, em que se a onda está se movendo aqui na horizontal, ela causa deformações perpendiculares a essa direção de propagação da onda. E ele consegue, medindo a velocidade dessa onda, porque ele vai lá numa outra estação, imaginar quanto tempo levou entre o evento sísmico e o tempo que chegou, o intervalo de tempo que chegou aquela onda sísmica, ele consegue associar duas grandezas importantes dos materiais: as constantes elásticas, né? K é o módulo de compressibilidade volumétrico e o G é o módulo de deformação de cisalhamento. E ρ é a densidade desse material. Então, se ele tem uma ideia em laboratório de qual é as constantes elásticas desse material a uma determinada pressão e qual é a densidade, ele pode ver se a velocidade daquela onda sísmica é compatível com uma onda sísmica passando naquele determinado material que ele fez uma medida em laboratório. Então, essencialmente, é assim que ele faz um mapa da constituição da matéria, fazendo essa conexão indireta, associando aquilo que ele sabe de um determinado material, das constantes elásticas da sua densidade, com a velocidade de fato das ondas sísmicas que passam pela Terra. E não faltam eventos sísmicos para ele ter experimentos. Aqui está um mapa dos eventos sísmicos nos últimos 30 anos. Cada ponto é um evento sísmico, que ocorre primordialmente, vocês veem, nas regiões de placas tectônicas, e tem uma média de mais ou menos eventos mensuráveis e de intensidade razoável para dados serem confiáveis, de 10 mil eventos por ano. E tem uma série de sismógrafos no mundo, aproximadamente 1000 sismógrafos usados no mundo, que acabam medindo o tempo que leva entre esse evento e o tempo de saída, né, o tempo que acontece o evento do terremoto e o momento que chega, né, a onda passando por dentro da Terra. Mas é importante só voltar aqui e falar que uma razão por que se sabe que existe uma região de material líquido aqui no caroço externo da Terra é porque nessas regiões líquidas somente ondas tipo P se propagam, né? As ondas tipo S se dissipam. Então, como as ondas sísmicas que passam por essa região, eles só veem a incidência de ondas tipo P chegando do outro lado, eles sabem que então tem que ter uma região líquida nessas profundidades. Bom, então existe, por exemplo, uma medida somente de um terremoto, um sismógrafo, não é o suficiente para você montar um mapa. Então existe, por exemplo, um Global Seismography Network, que é um sistema acoplado de 150 estações ligadas entre si, uma verdadeira rede, que a combinação de todos esses dados das ondas sísmicas medidas em todos esses sismógrafos espalhados pelo mundo permite que se construa um mapa da composição da Terra. Então, como é que são essas ondas? As ondas P, por exemplo, aqui nós temos um gráfico da velocidade das ondas sísmicas com a profundidade. Então, vocês veem que, por exemplo, a onda P anda muito mais rápido que a onda S. E quando ela chega aqui, por exemplo, aqui é o limite entre o manto inferior e o caroço exterior, vocês veem que a onda S não tem incidência, a onda P tem uma variação grande pelo fato daqui nós estávamos falando de um sólido, na realidade dois tipos de sólido, do ferro silicato perovskita e do óxido de magnésio, e aqui no caroço nós temos primordialmente, ele é feito de ferro, então existe uma mudança grande na velocidade de propagação por causa dessa mudança do material em que essa onda está passando. E as ondas P são muito mais rápidas que as ondas S,
E essa diferença de velocidade, na realidade, é a informação usada para com os dados dos sismógrafos, para eles conseguirem identificar com bastante precisão o local onde foi o epicentro desse terremoto. Então, vocês veem que depois de 1 ou 2 dias de que tem um terremoto, eles falam, olha, aconteceu a 50 quilômetros de uma determinada cidade a uma determinada profundidade. Porque eles mediram, né, com esse network, né, essa rede de sensores, eles conseguiram medir todas as variações de tempo entre a chegada das ondas P e das ondas S, e triangulando todos esses dados, eles conseguem identificar com bastante precisão o epicentro desse terremoto. Adicionalmente isso aqui eu também mostro a densidade, né, que é a densidade desses minerais que eu citei no manto inferior, e aqui nós temos, né, o aumento da densidade, porque a pressão está comprimindo esse material, né, e o aumento da densidade, e aqui nós temos primordialmente ferro, e no caroço interno também ferro primordialmente. E no caroço interno se sabe que ele é sólido porque volta a ter ondas tipo S se propagando por essa região do caroço interno. Bom, então esse daí é mais ou menos um mapa que a gente construiria do subsolo. Existem regiões mais quentes de matéria ascendente e regiões mais frias está associado à matéria descendente no manto. E essa matéria que desce do manto devido à diferenciação de densidade entre o manto inferior e o caroço, né? Essa matéria acaba ficando fixada nessa região inferior do manto, que é da ordem de 2.800 km de profundidade. Então vocês veem que as escalas de tempo para uma determinada placa tectônica chegada à superfície, ela tem que descer aproximadamente quase 3.000 km de profundidade, e veja que isso é uma matéria escorregando em relação a 2 sólidos. Então, as escalas de tempo que a gente falar, né, quando a gente fala de viscosidade de um sólido, a gente pensa na viscosidade de um líquido, que é bastante simples de pensar, mas isso aqui é um sólido escorregando em relação ao outro. Então, as escalas de tempo que esses eventos acontecem são de milhões de anos. Ok? Bom, então, compilando todas essas informações dos dados sísmicos, se consegue construir mais ou menos um mapa de como é o manto. Infelizmente, ele não é tão homogêneo como se gostaria, né? Então, quando se fala desse mapa aqui, a gente está falando da velocidade média da onda P, da velocidade média da onda S, mas na realidade existem diferenciações químicas e diferenciações de composição que fazem com que a gente construa um mapa bastante complexo de como é o manto inferior. E como é o caroço externo e o caroço interno, ainda é muito mais difícil de se ter uma ideia. Então, vamos dizer assim, que é uma região ainda a ser explorada com mais detalhes. Então, com aquelas informações, você consegue construir um mapa, né, das velocidades, e ao ter o mapa das velocidades, essencialmente, você consegue identificar qual seria o material primordial que está naquelas regiões. Então aqui a gente tem as ondas tipo S, as ondas tipo P, como função da profundidade. E aqui o mapa mostra, você tem a velocidade média, que é aquela curva que eu mostrei naquele gráfico anterior, e tem algumas regiões, quando for azul, é que a velocidade é maior por alguns % em relação àquela velocidade média, ou em vermelho, que a velocidade de propagação dessa onda é alguns % menor do que aquela velocidade média. Então vocês veem que conforme vai mudando a profundidade, você consegue ver grandes variações de velocidade com a profundidade. Então você consegue construir essencialmente, né, uma tomografia do manto terrestre usando essa informação das ondas sísmicas. Bom, a composição do manto, depois de todas essas informações, é razoavelmente estabelecido, como a gente fala razoavelmente porque nunca é muito preciso, que ele é feito primordialmente, na realidade 90% dele,
de ferro-silicado perovskita, que é uma liga MgSO3 com uma inclusão de ferro, e a soma dos dois, na realidade, mais de 90%, na realidade, 70% desse material aqui, que é ferro-silicado perovskita, e mais ou menos entre 15% e 20% desse ferro periclase, que é uma liga de MgO com uma inclusão de ferro. E esse X de ferro, hoje, um número razoável que é assumido é da ordem de 0,18, ou seja, de 18% de ferro na composição do manto inferior. Então, esses são os dois principais materiais que compõem o ferro. Bom, então se a gente sabe quais são os dois materiais que compõem o manto, então agora os teóricos entram em jogo, porque agora a gente pode estudar esses materiais com simulações computacionais e construir mapas para as propagações, para as constantes elásticas e para as velocidades de propagação dessas ondas sísmicas nesses dois materiais. Então, uma vez que a gente sabe qual é o material, e com as ferramentas computacionais que nós temos hoje de simulações atomísticas, nós conseguimos construir, né, modelos teóricos bastante sofisticados para esses materiais. Então, o que a gente consegue fazer? Calcular a velocidade. Então, como eu falei para vocês, existe uma associação direta entre, como eu mostrei lá nas transparências anteriores, uma associação direta entre a elasticidade do material e a densidade do material com as velocidades de propagação desse material. Então, isso aqui é uma liga de ferro-silicato perovskita. Então, a gente supõe aquela concentração de ferro que os geofísicos nos dizem que é da ordem de 18%, e a gente coloca lá, então, substitui alguns átomos de magnésio por ferro, e a gente consegue construir, então, as constantes elásticas respectivas como função da pressão. E se a gente tem as constantes elásticas e a densidade, a gente consegue construir quais seriam as velocidades de propagação das ondas sísmicas P e tipo S como função da pressão. Existe uma relação quase que linear entre pressão e profundidade. Então, se a gente tem as constantes elásticas e as velocidades como função da pressão, a gente também tem quais seriam as velocidades como função da profundidade da Terra, e também, né, variando a temperatura, quais seriam os efeitos da temperatura nessas velocidades. Lembrando que, conforme a gente vai cada vez mais fundo, as temperaturas estão cada vez mais altas, chegando a alguns milhares de graus Kelvin. Então, como a gente não sabe exatamente qual que é o mapa de temperaturas do manto, a gente constrói curvas para todas as temperaturas razoáveis para esse manto terrestre. Então, o que a gente faz nos cálculos? Bom, o que a gente faz essencialmente são simulações atomísticas computacionais, que a gente vai resolver uma equação de estrutura eletrônica, que é a mais famosa equação de Schrödinger. Na realidade, a gente resolve uma equação que a gente chama de Conchamp, mas isso é um detalhe metodológico. Os nossos cálculos é que a gente chama de cálculos ab initio, ou cálculos de primeiros princípios. Ou seja, são cálculos que a gente não usa nenhum parâmetro ajustado, então a descrição da fenomenologia a nível atômico é razoavelmente sofisticada e bem estabelecida. E o que a gente consegue tirar como resultados finais é energia total, estabilidade mecânica, as constantes elásticas, estrutura eletrônica, os estados de spin, transições, modos vibracionais, transporte, propriedades termodinâmicas. Então, todos esses resultados acabam saindo com razoável precisão das nossas simulações atomísticas. Então, como a gente faz isso? Então, a gente pega lá uma equação que a gente chama lá de Conchamp, que é essencialmente uma equação de mecânica quântica, a gente vai resolver a equação para a função de onda eletrônica. Então, dada uma configuração de átomos, uma determinada configuração atômica, um agrupamento de átomos, a gente pode descrever as interações, seja por uma abordagem clássica ou quântica. Geralmente a gente faz uma abordagem quântica. Então, dado essa configuração entre as posições dos átomos, com essa informação, qual seria, e descrevendo também quais seriam os átomos, os tipos de átomos, o número atômico desses átomos nessas posições, a gente consegue tirar todas aquelas propriedades, né, que seria a estrutura eletrônica tirando da função de onda, e baseado nas forças entre os núcleos e entre os elétrons-núcleos e os elétrons-elétrons, a gente consegue encontrar qual que seria a configuração estável, e a partir disso conseguimos tirar uma série de informações, inclusive aquelas de importância geofísica.
Então, essencialmente, uma vez que a gente consegue resolver uma equação e minimiza para encontrar qual que é a configuração estável, então, essencialmente, a gente consegue construir um mapa de qual que é a energia total desse sistema. Se a gente consegue construir a energia, a gente calcula os modos vibracionais desse sistema, ou seja, como todos os átomos vibram nesse sistema, e aí nos permite construir uma termodinâmica desse sistema, construindo uma energia livre baseada na energia interna, né, e nos modos vibracionais, de tal forma que toda a termodinâmica desse sistema passa a ficar acessível, a gente consegue tirar a pressão, a entropia, a energia livre de Gibbs dessa construção. E aí, como é que a gente calcula as constantes elásticas, que é o princípio básico do teórico para conseguir comparar com os resultados experimentais dos minerais? A gente pega uma estrutura de equilíbrio, então, que está minimizado, a gente deforma esse material com uma determinada deformação e, baseado nessa deformação, nós conseguimos construir as constantes elásticas pensando na variação da energia livre como função dessas variações na deformação. Então a gente constrói um mapa com todas as constantes elásticas, e se a gente consegue construir todas as constantes elásticas, a gente também tem a densidade como função do volume, então a gente tem todas as informações necessárias para a gente conseguir fazer uma associação com os materiais que os geofísicos têm interesse. Claro que essas metodologias não se aplicam só à geofísica, se aplicam a uma infinidade de possibilidades. Bom, então geofísica, imagino que uma hora é um tempo razoável, né? Então, geofísica, a gente pode dizer, para mim foi uma grande experiência de aprender algo diferente. A geofísica, ela engloba uma série de áreas da física, né? Como a gente falou, a física da matéria condensada, importante para a geofísica na cristalografia, fazer medidas de altas pressões, o magnetismo, envolve a física computacional, envolve a física nuclear, como eu falei lá na datação de rochas, envolve um pouco de termodinâmica, de físico-química, de fluidodinâmica, enfim, a geofísica é uma área interdisciplinar que engloba uma grande quantidade de informações de diversas áreas, então foi uma oportunidade de aprender um pouquinho a mais, né, de todas as áreas, não envolve física matemática, então desculpa. Então, na realidade, nós temos 2 projetos em andamento no momento. Tem um projeto temático que eu sou coordenador, que foi aprovado em 2009, mas começou em 2010, e temos um projeto universal também, que eu sou coordenador do CNPq. Então nós temos interesse em ampliar esse grupo de estudo, então temos interesse em associar estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-docs. Então temos uma série de oportunidades para as pessoas que estiverem interessadas nesse tema. Então, agradeço ao convite do professor Oscar e agradeço a todos. Obrigado. Era para ser 1 hora mesmo? Perguntas? Não sejam tímidos. Boa noite. Oi. Você acha que hoje é possível você prever um terremoto, ou no futuro vai ser possível? Bom, veja que vou te dar uma opinião de alguém que não é um geofísico fanático, tá? Nós temos que pensar que as escalas temporais dos eventos geológicos são milhões de anos. Então, uma boa previsão, como é que eles fazem para saber que um terremoto é iminente? Eles medem, como eles sabem que tem uma placa escorregando em relação à outra, você mede a pressão que essa placa está exercendo. Quanto maior for a pressão que uma placa